Continuando o dimensionamento das nossas instalações de esgoto, vamos fazer agora a última área molhada do nosso apartamento, que é o banheiro. Então, o banheiro possui comumente 3 ou algumas peças hidrossanitárias a mais, que pode ter um lavatório duplo, pode ter 2 chuveiros, precisar de mais ralos, mas esse daqui é um mais simples, ele possui uma bacia sanitária, possui um lavatório de canto e possui um box de chuveiro onde nós devemos prever um ralo. Devemos prever um ralo também aqui na área fora do box, muito especificamente para limpeza, para facilitar a higiene do ambiente. Então, como eu recomendo que vocês comecem? Bom, a mesma recomendação vale. Primeiro, a gente precisa definir onde será a descida do tubo de queda que vai conduzir para o térreo o efluente desse banheiro. Como nesse edifício nós possuímos um shaft, o mais comum, o mais correto e o mais recomendado é que essa descida aconteça no shaft. E também o seguinte, para manter o nosso conceito de conduzir o mais rapidamente o efluente para fora da edificação, nós vamos começar traçando o ramal de esgoto da bacia sanitária. E qual o diâmetro do ramal de esgoto da bacia sanitária? Onde nós vamos encontrar isso? Lá na mesma tabela 3 da NBR 8160. Vamos dar mais uma olhada nela? Estamos aqui de volta à tabela 3 da NBR 8160 e logo na primeira linha nós encontramos ela, bacia sanitária, com um número de unidades antes de contribuição de 6 unidades e um diâmetro nominal mínimo para o ramal de descarga de 100 mm. Agora que nós já sabemos, vamos lá traçar esse ramal de descarga. Bom, agora que nós já traçamos o ramal de esgoto da bacia sanitária, vocês podem perceber como foi o traçado o mais simples possível, lembrando, utilizando curvas e joelhos de 45 e nunca de 90. Aí, o trecho de tubulação sai da bacia sanitária, com a curva de 45 já se dirige para o ponto onde vai descendo o tubo de queda. Lembrando, nós podemos usar a curva longa, que vai deixar o escoamento do efluente por dentro da tubulação muito mais suave. Segundo ponto que eu recomendaria na concepção do projeto de todos os banheiros. Posicione onde estarão localizados os ralos, tanto do box como o ralo da área externa ao box. Vamos posicionar agora? Agora que eu já posicionei os dois ralos, tanto do box como da área externa do box, nós vamos analisar o posicionamento deles e o tipo de caixa e tipo de ralo que eu vou utilizar. Então, qual a recomendação? A recomendação principal é que esses ralos não estejam em uma posição onde comumente as pessoas pisam. Então, por exemplo, você não vai colocá-lo exatamente no centro do ambiente, por mais que talvez fosse o local mais simples para o seu traçado ou mais simples para se executar. Por quê? Porque o usuário ele vai pisar com muita frequência, então ele pode acabar danificando o ralo e até mesmo se machucando. Tomar muito cuidado com a entrada do box, posicionar ele sempre em um dos cantos, facilitando também a execução do serviço, e tomar cuidado para não posicionar ele exatamente no canto por onde o proprietário e o usuário dessa edificação vai adentrar, porque isso vai causar os problemas de manutenção e de perda de vida útil do equipamento. Tendo posicionado, nós vamos agora efetuar o traçado dessa instalação. Lembrando que aqui dentro do box eu utilizei um ralo com saída articulada, que é um ralo seco, ou seja, ele não é um ralo que possui um fecho hídrico. Ele não é um desconector, ele não possui a função de sifonar as minhas peças hidrossanitárias. Sendo que aqui fora, na área externa ao box, eu posicionei uma caixa sifonada, que possui um fecho hídrico. Como o próprio nome já diz, essa caixa sifonada funciona como um desconector e eu posso conectar várias peças hidrossanitárias a ela e, desde que eu ventile-a corretamente e faça um correto traçado, todas essas peças estarão protegidas pelo próprio fecho hídrico da minha caixa sifonada. E para o dimensionamento dessa caixa sifonada, atenção, o ralo ele não possui um dimensionamento, o ralo ele funciona apenas como escoamento do piso, vai depender muito de qual a vazão que aquele piso vai receber. Já a caixa sifonada ela possui um dimensionamento, então vamos lá na NBR 8160 dar uma olhada nesse dimensionamento. Aqui na NBR 8160, no item 5.1.1.2, nós vemos todos os critérios para o dimensionamento da caixa sifonada. O que é que a norma nos diz? As caixas sifonadas devem ter as seguintes características mínimas. Ter de diâmetro nominal de 100 mm quando recebe efluentes de aparelhos sanitários até o limite de 6 UHC,
seja um diâmetro de 125 para até 10 UHC ou 150 para até 15 UHC. Comercialmente, não é muito comum que nós encontremos caixas sifonadas com diâmetro nominal de 125 milímetros. O que nós encontramos comercialmente são caixas com diâmetro nominal de 100 milímetros ou de 150. Para o caso da de 100 milímetros, que foi que nós especificamos aqui no nosso projeto, ela tem capacidade de receber até 6 UHC. Vamos fazer a contabilização de qual a quantidade de UHC que essa caixa vai receber para vermos se ela está dimensionada corretamente? Então, primeiro ela vai receber o efluente do lavatório, que contabiliza quanto? 1 UHC, como nós vamos ver em breve lá na tabela, como formos dimensionar ela. E ela também vai receber a contribuição de lavagem desse piso, que equivale também a 1 UHC. Ou seja, essa caixa ela vai receber uma contribuição total de 2 UHC. Ficando abaixo do limite de 6, nós podemos utilizar uma caixa com diâmetro nominal de 100 milímetros. Vamos agora efetuar o traçado de ligação entre o ramal de esgoto e o tubo de queda e essas caixas desses ralos. Bom, agora que eu tracei, vamos mais uma vez analisar o traçado de todas as opções. Primeiro, nós devemos ligar esse ralo do box a um dispositivo sifonado. Então, eu optei por ligá-lo direto na caixa sifonada. E lembrando, eu tinha mais uma vez uma curva de 90 graus para fazer. Então, o que foi que eu utilizei? Utilizei duas curvas de 45. Vocês podem estar se perguntando também, eu não poderia utilizar uma curva longa aqui para suavizar o escoamento dentro da tubulação? Poderia, porém para o diâmetro de 40 milímetros eu só possuo curvas curtas, eu não possuo curvas longas. Então, como aqui o diâmetro é de 40 milímetros, eu não tenho essa possibilidade. E agora lembrando, por que 40 milímetros? Mais uma vez, vamos olhar lá na tabela 3 da NBR 8160. Na tabela 3, nós temos que um chuveiro de uma residência ele possui 2 UHC de unidade de contribuição, resultando em um diâmetro nominal mínimo para o ramal de descarga de 40 milímetros. Por isso, utilizamos 40 milímetros para o ralo do box do banheiro. Quanto ao traçado do ramal de esgoto da caixa sifonada, ele se liga diretamente no ramal de esgoto da bacia sanitária que vai para o tubo de queda, utilizando o quê? Uma junção em Y e 45 graus e não utilizando em T. Muito cuidado, como a norma diz que nós não podemos fazer curvas de 90 graus, nós também não podemos utilizar T para fazer a conexão entre tubulações de esgoto, apenas em casos muito específicos. Mas em ramais de esgoto como esse da caixa sifonada que se liga no da bacia sanitária, nós devemos utilizar as junções e não os T's. Seguindo no nosso projeto, na nossa concepção, só falta agora ligar o lavatório na caixa sifonada, visto que a caixa sifonada vai funcionar como desconector para esse lavatório. Lembrando, para o ralo do box do banheiro, o desconector é a caixa sifonada, para o lavatório também é a caixa sifonada. Já para a bacia sanitária, ela é autossifonada, ou seja, na própria constituição da peça hidrossanitária, ela vai funcionar como um desconector, que é, como nós já conversamos, aquela lâmina de água que fica acumulada no nosso vaso sanitário. Recapitulando também, a nossa máquina de lavar possui um sifão integrado. Como eu vou colocar no corte aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Essa tubulação, esse traçado funciona como um sifão de conexões embutido dentro da parede e vai funcionar como desconector da minha máquina de lavar. Bom, vocês podem estar se perguntando, por que eu não poderia colocar uma caixa sifonada aqui na área de serviço e fazer a ligação dessa máquina de lavar? Bom, você poderia, mas com certeza isso iria gerar patologias e iria trazer problemas para a sua instalação. Por quê? Porque o efluente da máquina de lavar ele possui uma alta concentração de espuma. E o que acontece durante a descarga da máquina de lavar? Essa espuma acaba saindo pelo ralo e entrando no ambiente que nós não desejamos. Isso gera muito desconforto para o usuário, ele precisa limpar e pode gerar mau cheiro e mau odor. Comercialmente, existem alguns dispositivos conhecidos como dispositivos anti-espuma, que prometem proteger o ralo da área de serviço desse tipo de interveniente. Porém, nós observamos na prática que o funcionamento dele não é muito eficaz e o mais eficaz é que você não ligue de forma alguma a sua máquina de lavar em caixas sifonadas, a não ser que seja uma caixa cega.
uma caixa cega que normalmente é muito difícil de achar e tem um preço bem elevado. O que é mais interessante economicamente, uma solução técnica eficaz e que funciona muito bem, é você executar esse sifão com peças dentro da própria parede e ligar diretamente a máquina de lavar já no tubo de queda, já na caixa de inspeção, visto que ela já está sifonada, já está ligada no desconector. Para o tanque de lavar roupas, nós também não utilizamos uma caixa sifonada e utilizamos um sifão individual previsto já na instalação da peça antes da conexão com a parede, como vocês podem ver aqui. Para a pia de cozinha, que nós não citamos, mas é o mesmo caso. A pia de cozinha faz uso de também um sifão individual que protege ela através de um fecho hídrico. Continuando nossa concepção, nós vamos agora fazer o traçado do lavatório. É um lavatório de canto, então nós podemos escolher uma das paredes aqui para fazer a ligação. E eu vou traçar e a gente volta na estante para analisar essa concepção desse traçado. Voltando, agora que eu já fiz a concepção do traçado do nosso lavatório, nós já vimos lá na tabela da 8160 que um lavatório residencial possui uma contribuição de apenas 1 HC e um diâmetro nominal mínimo para o ramal de descarga de 40 mm. Então, utilizando esse diâmetro de 40 mm, e lembrando com inclinação de 2%, visto que é um diâmetro nominal menor ou igual a 75 mm, nós ligamos ele diretamente em uma das conexões da caixa sifonada e está feito o nosso traçado. Agora todas as peças sanitárias desse apartamento já estão ligadas a um tubo de queda que conduz o efluente até o pavimento térreo. Todas estão sifonadas e o dimensionamento está correto. Só para finalizar agora, nós vamos verificar o ramal de esgoto a partir da conexão da caixa sifonada com a bacia sanitária. Lembrando, a bacia sanitária tem 6 UHCs. Quantos UHCs chegam na nossa caixa sifonada? 2 do box do banheiro, um dela própria que drena o piso dessa área externa e mais um do lavatório, ou seja, 4 UHCs. 4 mais 6 do ramal de esgoto da bacia sanitária, totalizamos 10 UHCs. Vamos ver agora lá no dimensionamento do ramal de esgoto qual o diâmetro que dá uma tubulação com uma contribuição de 10 UHCs. Voltando, aqui na tabela 5 nós temos o dimensionamento dos ramais de esgoto. Um ramal de 100 mm ele suporta até 160 UHCs, que é um valor bem distante dos 10 UHC que temos lá na nossa instalação atualmente. Porém, como nós não podemos reduzir o diâmetro em instalações de esgoto, porque não faz sentido, nós só podemos aumentar, vamos permanecer com o diâmetro mínimo, que é o diâmetro da bacia sanitária de 100 mm. Então, agora está totalmente dimensionada a nossa instalação. Vamos verificar só agora os tubos de queda? Na tabela 6, nós vemos a tabela do dimensionamento dos tubos de queda, que são divididos em duas colunas. Uma para prédios de até 3 pavimentos e outra para prédio com mais de 3 pavimentos. No nosso caso, o nosso prédio possui 4 pavimentos, então nós vamos utilizar a segunda tabela. Para o tubo de queda que conduz os efluentes do banheiro, nós já calculamos que ele possui 10 UHC de contribuição e atualmente está com um diâmetro de 100 mm. Para um diâmetro de 100 mm em prédios com mais de 3 pavimentos, o tubo de queda pode conduzir até 500 UHCs. Então está muito distante. Porém, nós, de novo, não vamos diminuir esse diâmetro porque não podemos reduzir em relação ao diâmetro nominal já da bacia sanitária. Mas vendo essa tabela aqui, vocês observam que para diâmetros de 100 mm, os valores de contribuição de UHC realmente são muito elevados. Então, a não ser que você esteja realmente dimensionando um prédio com muitos pavimentos, lá em Dubai, com 50 pavimentos, dificilmente você vai ter problemas no dimensionamento dos tubos de queda. Vamos verificar agora só o dimensionamento do tubo de queda da área de serviço, que está conduzindo os efluentes da máquina de lavar e do tanque. Lembrando, o tanque a máquina de lavar possui 3 UHCs e o tanque ele possui quantos? Também 3 UHCs, totalizando 100 UHCs. Lá nós estamos com um tubo de queda de 50 mm para prédios com mais de 3 pavimentos. Um tubo de queda de 50 mm nessas condições pode conduzir até 24 UHCs, que também está atendendo com folga e atendendo perfeitamente toda a contribuição da máquina de lavar e do tanque de lavar roupas.
E por último, o dimensionamento do tubo de gordura, que também está com o diâmetro de 50 milímetros, igual ao diâmetro mínimo para uma pia de cozinha. Consultando a contribuição de uma pia de cozinha residencial, nós temos aqui 3 unidades Hunter, e já sabemos que para um tubo de 50 milímetros ele suporta até 24, também está com uma folga. Lembrando que, à medida que você for descendo nos pavimentos, essa contribuição no tubo de queda ela vai aumentando, porque essa é a contribuição de apenas um pavimento. Quando você estiver dimensionando vários pavimentos de forma repetida, você vai somar essa mesma contribuição e ver se vai precisar aumentar o diâmetro à medida que você desce ao longo dos pavimentos.